Capítulo 51, Fim, Parte 1. Yonvou estava em uma árvore a alguma distância da base de Aranguidan, olhando calmamente para ela. Manchas de névoa se erguiam ao redor das ruínas, assim como a tinta se espalhar na água. Elas flutuavam sobre os cadáveres, o chão desabado, e havia os escombros dos edifícios destruídos. Era prova de que os espíritos malignos estavam voltando para o abismo. Yonvou estendeu a mão e lançou infusão flamejante, acendendo uma pequena fogueira em um canto. Explosão! A névoa explodiu quando pegou fogo. Ondas de chamas se espalharam pelo que antes fora a base de Aranguidan. O chão virou do avesso, e colunas de chamas se ergueram do chão para destruir tudo que pertencia a Aranguidan. As explosões só morreram depois de um longo tempo, e as brasas do fogo amaldiçoado acenderam pequenas chamas aqui e ali. Havia apenas vestígios de edifícios e ruínas estéreis na terra carbonizada que mostravam que Aranguidan, anteriormente governante do tutorial, estivera aqui. Obrigado, nós descansaremos agora. Vozes fracas ecoaram ao seu redor. Yonvou olhou para o céu enquanto esfregava o rosto com as mãos. A lua brilhava intensamente em um céu noturno envolto em cinzas pretas e fumaça branca. Yonvou voltou às ruínas para verificar se havia perdido alguma coisa, e a primeira coisa que viu foi um cadáver queimado nos escombros. De sua posição, era claro que, antes de morrer, o jogador tentou rastejar para fora do prédio. Mesmo que o cadáver estivesse carbonizado além do reconhecimento, Yonvou o identificou com apenas um olhar. Era Bill. Você me implorou para acabar com sua vida. Mas no final, você ainda tentou escapar para sobreviver, não foi? Yonvou riu da ironia. Os humanos eram seres erráticos que frequentemente mudavam de ideia, mesmo várias vezes ao dia. Desviando seu olhar, Yonvou expandiu seus sentidos ao máximo e examinou cada canto das ruínas, em busca de sobreviventes. Para seu alívio, não havia qualquer sinal de vida. Até mesmo os ratos não conseguiram escapar da tempestade. Seria estranho se alguma coisa sobrevivesse a explosões tão violentas. Aranguidan foi completamente destruído. No entanto, assim que Yonvou se virou para ir embora, ele ouviu algo mudar nas cinzas. O cadáver queimado de Bill estava se despedaçando com a brisa, deixando para trás uma pedra roxa que continuou a tremeluzir com a luz. Na verdade, estava brilhando ainda mais intensamente do que no porão. A explosão não a quebrou. Era bastante resistente para uma pedra, especialmente uma que falhou. No entanto, ele não podia deixar a pedra para trás, então decidiu pegá-la e descartá-la assim que descobrisse a melhor maneira de fazer isso. A pedra continha centenas de milhares de almas de carne, e talvez não fosse uma falha, apenas incompleta. Talvez houvesse uma maneira de terminar o processo, e, por um momento, Yonvou pensou em pegar a pedra para si. No entanto, não importava o quanto ele ansiava por poder, ele não queria pegar poderes emprestados de um item tão horrível. Pelo menos eu não deveria fazer nada que iria desapontar Yonvou. Mas assim que ele estendeu a mão, a pedra roxa brilhou como uma luz ofuscante. Vosh! Fru! Ela derreteu nas mãos de Yonvou, que sentiu algo novo e estranho. Ele tentou retrair sua mão, mas seu corpo parecia o estar desobedecendo enquanto um líquido roxo vazava em sua pele através de seus poros. O líquido se contorceu em suas veias e fluiu em seu coração. Parecia um enxame de formigas rastejando ao redor de seu corpo. Yonvou queria expulsar o líquido com mana, mas seu circuito mágico não se moveu um centímetro. Ele só pôde ficar parado e observar até que se assentasse dentro de seu corpo líquido roxo, que, enrolando-se e girando ao lado de seu coração, chegou a formar uma esfera menor que uma pérola. Somente depois que a pedra se estabilizou, Yonvou foi libertado da estranha escravidão. Livre, Ale examinou a esfera ao lado de seu coração com um olhar severo. O que é isso? Pulsa. Pulsa. A pedra pulsava como um coração, mas a sensação era tanto quanto estranha. Ele tentou direcionar mana para empurrar a pedra para longe, mas a mana apenas circulou ao redor da pedra e a protegeu. Aquela esfera estava operando tão naturalmente que parecia sempre ter feito parte de seu circuito mágico.
Yonvou franziu as sobrancelhas. Ele geralmente ficava estressado com situações que não conseguia controlar e estava sentindo a mesma pressão mental agora. Era nojento ter um poder tão desagradável em seu corpo. Além disso, ele não tinha informações sobre seus efeitos e tentou concentrar todos os seus sentidos naquele corpo estranho. Felizmente, mais informações apareceram. Paradigm. Da categoria. Classificação. Descrição. Habilidade bloqueada. Selado. Este é um artefato único. Nenhum outro artefato como este existe na torre. No entanto, tudo sobre esse artefato é confidencial. Este artefato ainda não foi concluído. Conclua o artefato para acessar as informações bloqueadas. Essa é toda a informação que posso obter. Yonvou estalou a língua enquanto lia as palavras na janela. Ainda assim, ele pôde finalmente confirmar que a pedra não estava com defeito, mas apenas incompleta. Exigia mais materiais para ser completada e, nesse ínterim, só ficaria ao lado de seu coração, sem qualquer habilidade ou efeito. Ponderando isso, Yonvou balançou a cabeça calmamente. Não havia motivo para se preocupar com isso, já que ele não poderia obter acesso a mais informações no momento. Além disso, não era como se ele fosse completar a pedra também. Acho que vou ter que deixar para lá. Ele poderia deixá-la lá até que encontrasse uma maneira de retirá-la, desde que não o prejudicasse. Isso foi tudo. Yonvou deu uma olhada final ao redor das ruínas e decolou. Tudo estava resolvido, e o dia mais longo e mais difícil que ele já teve no tutorial havia chegado ao fim. Com sua máscara de volta, Yonvou se dirigiu para onde Cain e Doyle estavam, um lugar não muito longe das ruínas. Vocês podem sair agora. Cain e Doyle saíram de trás de um monte de pedras. Cain abriu um largo sorriso. Eu pensei nisso o tempo todo. Tudo que você faz está em um nível completamente diferente. O que você quer dizer? Significa que você criou uma bagunça e tanto, cara. Estou começando a me perguntar, o que eles fizeram para você aniquilar eles? Yonvou encolheu os ombros sem responder. Foi a mesma atitude indiferente que ele demonstrou quando os resgatou. Cain reclamou. Ótimo. Você e seus segredos de novo. Doyle perguntou. Então o que aconteceu com Build? Ele morreu. Que bom ouvir isso. Doyle o olhou com um sorriso gentil de alívio, mas seus olhos estavam frios como gelo. Ele queria se livrar desse vilão com as próprias mãos e lamentou ligeiramente não ter tido a chance. Mesmo assim, as brasas da vingança continuaram a arder em seu coração pelo Xiongvado. Porém, ao contrário do tempo que eles estiveram na toca de Argan, Doyle tentou manter a calma, enterrando sua raiva em seu coração. Esse incidente lhe ensinou que coragem sem poder nada mais era do que imprudência. Se ele quisesse fazer justiça, ele tinha que ficar ainda mais poderoso, tão poderoso que ninguém pensaria em tocá-lo. Como se tivesse visto dentro da cabeça de Doyle, Cain sentou-se no chão e disse: Bem. Todos os desgraçados se foram, e o fim está quase aqui. Porra, meu corpo parece uma merda agora. Só andei um pouco e já estou me sentindo tonto. Sua voz fez Doyle ressurgir de seus pensamentos profundos. Seus corpos estavam à beira do colapso porque não comiam direito há dias e tinham ferimentos que não haviam sido tratados. Já era uma surpresa que eles pudessem até andar. Doyle. HM? Acho que terminamos, você não acha? Doyle entendeu a intenção de Cain e respondeu com um aceno de cabeça. Sim. Acho que você tem razão. Uri. É tão frustrante admitir depois de tudo que passamos. No entanto, quando a tensão desapareceu, eles sentiram uma onda repentina de fadiga. Cain franziu a testa enquanto coçava a nuca e se virava para olhar para Yonvou como uma expressão determinada. Cain, qual é o seu próximo destino? Seção G, certo? Yonvou assentiu levemente. Sim, se possível. Tome isso. Yonvou instintivamente pegou um saco que Cain portava. Seus olhos se arregalaram quando ele abriu para ver a coroa de Argan e um número incontável de fichas. Isso é tudo que conseguimos no tutorial. Doyle assinou com a cabeça ao lado de Cain. Yonvou estreitou os olhos.
Se você está tentando me pagar por resgatá-los, pegue de volta, pois eu não preciso disso. Yonvou gostava de recompensas, mas ele não queria tirar nada dos outros, pelo menos não desses dois e não assim. Mas Khan balançou a cabeça. Você nos entendeu errado. O que você quer dizer? Estamos nos aposentando. Capítulo 52, fim, parte 2, o quê? Os olhos de Yonvou se arregalaram com um comentário inesperado, mas Khan encolheu os ombros como se estivesse se perguntando o que era tão surpreendente. Enquanto você estava lá fora causando estragos, Doyle e eu tivemos uma conversa séria. Não podemos ir para a seção G assim. Seremos comidos vivos por aqueles que estavam esperando por uma chance de nos pegar. Doyle acrescentou. Decidimos desistir desta ronda e apontar para a próxima. Além disso, não adianta nada se não pudermos ficar com as posições de primeiro e segundo lugar. Yonvou assinou com a cabeça em sua resposta. Aqueles que completavam o tutorial na classificação superior recebiam uma quantidade considerável de recompensas. Era a razão pela qual Yonvou tentava tanto adquirir o máximo de karma possível, e parecia que Khan e Doyle também estavam atrás da mesma coisa. Mas um pensamento de repente ocorreu a Yonvou. Quer dizer que temos a chance de repetir o tutorial? HM? Você não lembra? Existem alguns jogadores que tentam repetidamente até que finalmente se qualificam para entrar na torre, disse Doyle inocentemente, como se estivesse afirmando o óbvio. Yonvou estava sem palavras. Seu irmão não havia mencionado nada sobre isso, e todo esse tempo, Yonvou acreditava que os jogadores só tinham uma chance de passar no tutorial. Seu idiota! Os problemas de Yonvou tinham sido desnecessários, afinal. No entanto, ele sorriu, sem sentir um pingo de arrependimento. Mas foi divertido. O tutorial não abria nos horários programados, o que fazia as pessoas dizerem que só abria quando queria. Então ninguém tinha certeza de quanto tempo teria que esperar se desistisse do tutorial. Eu conheci alguns caras legais, e o Bill. Os olhos de Yonvou se curvaram em crescentes. Você realmente quer que eu leve isso? É melhor dá-los a alguém. Caso contrário, teríamos que jogá-lo fora. Além de que os cantos dos lábios de Khan se curvaram em um sorriso. Eu acho que você pode dar um tapa na cara de Punch e Edora. Ah! Doyle estalou a língua. Você sabe, Yung. O quê? Você parecia realmente patético agora. Cale a boca, idiota. Você está fazendo ele fazer isso só porque você não pôde fazer isso por si mesmo. Você realmente tem problemas. Qual é, cara? É um aperto no estômago só de pensar neles. Os olhos de Yonvou brilharam enquanto ele observava os dois discutindo. Os nomes de Punch e Edora apareceram regularmente ao longo do tutorial desde que ele verificou a classificação do tutorial pela primeira vez. Estes são os jogadores que devo derrotar na seção G. Eles eram tão fortes que conseguiram matar a cobra de Akasha por conta própria. Que tipo de pessoas são Punch e Edora? Eles. Khan pensou por um momento e respondeu com uma palavra. Monstros. O brincalhão Khan tinha uma expressão séria no rosto. Eu tentei tanto superá-los, mas não consegui. Nos olhos de Khan, Yonvou podia ver um sentimento de inferioridade. Até então, ele não conseguia ter uma boa ideia de quão fortes Punch e Edora eram apenas com base na descrição, mas ouvir um jogador habilidoso como Khan, que nem parecia pertencer ao tutorial, descrevê-los como monstros deu-lhe um melhor entendimento. Quão habilidosos eles são! O canto dos lábios de Khan se curvou quando ele disse. Então pegue isso e fique no topo do ranking. Aí, podemos pelo menos dizer que ajudamos você a ganhar o primeiro lugar, sabe? O que você acha? Ah, caramba! Yonvou não conseguiu conter a risada enquanto observava Khan dando tapinhas nas costas. Está bem. Vou fazer o meu melhor em seus nomes. Sim. Isso é o que eu sempre quis. A lealdade dos homens que brotam no meio de uma competição, o calor da amizade e a glória do espírito esportivo. Isso é exatamente o que eu esperava. Tá de sacanagem, mano.
Khan ergueu o dedo médio para Doyle, que estava ainda começando uma briga com ele, e disse para Yonvou: "Dê tudo de si, mano." Yonvou se levantou enquanto acenava com a cabeça. Ele tirou a coroa de Argan da bolsa e colocou na cabeça. Khan e Doyle explodiram em risos com a visão boba de uma máscara branca coroada. Yonvou riu junto a eles. Embora possa parecer engraçado, ele se sentiu mais encorajado do que nunca. Depois de uma boa risada, Yonvou se virou para sair. Uma última sessão e apenas 2 dias restantes. O fim estava próximo. Ele precisava se apressar porque o cronômetro estava em contagem regressiva. 28H, 43M, 1190S20, 02M, 3376S. A peça oculta que requer a coroa de Argan estava bem no fundo do covil das toupeiras espinhosas. Yonvou desceu como Khan instruiu e dentro lutou com cada toupeira espinhosa que encontrara. Finalmente, ele enfrentou o monstro-chefe na última sala. 15, 55M, 4182S. O monstro era quase tão forte quanto a cobra de Akasha, e se não fosse pela coroa de Argan, Yonvou poderia ter sido enterrado sob o covil ou comido pelo monstro-chefe. Em vez disso, Yonvou conseguiu derrotá-lo após uma longa luta e colocar as mãos na peça escondida na seção F. Além disso, Yonvou puxou a espada presa em uma grande rocha. Chamava-se Vigrid e era a peça oculta que Khan e Doyle planejavam usar para superar Punch e Edora. Yonvou atravessou a fronteira que levava à seção final, carregando nas costas aquela mesma espada. 12:01M. 3826S. Faltava apenas meio-dia para o término do tutorial. Oi. Você não é ganancioso. Serpente de Akasha, Arangudan, e agora você tem Vigrid. Ivo que aplaudia enquanto observava na tela o jogador que havia coletado quase todas as peças escondidas como se soubesse sobre elas o tempo todo e que também soprou o Arangudan para longe. Quanto mais ele assistia, mais surpreso ficava, e ele estava começando a se perguntar como um jogador como Yonvou poderia existir. Ivo que morria de vontade de saber que tipo de show ele veria com apenas 12 horas restantes. Ele sentia seu coração batendo loucamente. Este desempenho será ainda mais interessante se eu for o único a saber disso. Ivo que bateu no ar e rapidamente colocou o dossiê de Yonvou sob restrições de primeira classe. Apenas os oficiais superiores, mesmo entre os guardiões, poderiam acessar as informações com um nível de segurança tão alto como aquele. O mesmo guardião foi informado recentemente que alguns outros guardiões haviam abandonado sua neutralidade e estavam se envolvendo em negócios privados com jogadores. Nesse ínterim, ele teve que selar informações sobre jogadores como Yonvou para evitar demais problemas. Mas, enquanto observava Yonvou, ele apoiou o queixo nas mãos entrelaçadas, mantendo os olhos ainda fixos na mesma tela. Você limpou com sucesso a seção F como um jogador solo. Você fez uma conquista que não é facilmente alcançada. Karma adicional será fornecido. Você adquiriu 3.000 karma. Você adquiriu 2.000 karma adicional. Sua saúde e mana serão restauradas. Todos os status serão removidos. Você entrou na seção G, a última seção do tutorial. Voz. Yonvou foi envolvido pela luz assim que entrou na seção G. Quando ela se apagou, Yonvou percebeu que estava em uma estrutura de mármore pendurada no ar. Degraus flutuantes conduziam da estrutura para as nuvens, onde uma vasta quantidade de aura rugia sobre um palco montado em uma grande nuvem. Clang. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas estava claro que vários jogadores fortes estavam lutando entre si. Era a última etapa da seção G. Finalmente estou aqui. Yonvou começou a subir os degraus, e uma nova mensagem apareceu na frente dele. O desafio da seção G começará. Você passou com sucesso em 6 sessões e fez o seu melhor para atender às qualificações para entrar na torre. No entanto, a torre ainda requer que você ganhe mais conquistas e karma. Na seção G, você terá que lutar contra outros jogadores no palco fornecido. Você terá a permissão para pegar os pontos de karma de outras pessoas, uma vez que elas sejam derrotadas.
Enfrente um máximo de jogadores que puder e acumule seus pontos de karma para provar suas qualificações. As recompensas finais serão dadas de acordo com sua classificação e os pontos de karma que você coletar. A tarefa da seção G era muito simples. Assim como as mensagens diziam, os jogadores que chegaram até aqui já provaram suas habilidades. No entanto, para os participantes que desejavam se tornar um deus, eles tinham que ser superiores a seus colegas e não podiam permitir que seu crescimento parasse. Se lutar fosse opcional nas seções I e F, na seção G, era obrigatório. Era o lugar onde os melhores classificados lutavam entre si pelo domínio, e era natural que a tensão surgisse entre eles. A seção G é uma batalha real com um sistema o vencedor leva tudo. Por causa disso, a competição entre os jogadores fica realmente acirrada, e não é incomum que jogadores de classificação inferior juntem forças e derrubem jogadores de classificação superior. Se alguém ficar exausto de lutar contra outros jogadores, ele será emboscado e acabará perdendo seu karma. Visto isso, a seção G é uma arena onde os jogadores têm que lutar contra outros para ganhar mais karma e permanecer extremamente alertas para evitar perdê-lo. Yonvou pensou em como seu irmão havia descrito a seção G, uma batalha real e uma arena onde apenas os jogadores de alto escalão lutavam entre si. Mas as classificações mudam com tanta frequência nesta seção que os jogadores podem tentar ganhar uma virada. Enquanto ele subia o último degrau, um grande palco aberto surgiu diante de seus olhos. Os jogadores nas bordas do palco viraram suas cabeças para Yonvou. O quê? Quem diabos é ele? Eu pensei que seria Bloodsword ou Forte Tail. Eu não esperava que um estranho aparecesse. Alguém disse que eles desistiram do tutorial. Talvez o seja. Bem, isso vai ficar claro mais cedo ou mais tarde, então não há por que falar sobre isso. De qualquer forma, não parece que ele seja nada especial se ele está aparecendo tão tarde. Havia aproximadamente 70 jogadores no palco. Além deles, também estavam presentes cerca de 50 no meio de uma luta, e os 20 restantes permaneceram nas zonas de segurança nas bordas do palco como se estivessem se abstendo. A seção G pode ser dividida em duas partes. A zona de segurança externa, onde os jogadores podem descansar e organizar seus pensamentos, e a zona de batalha interna, onde os jogadores lutam pelo karma. Os jogadores fora da zona de batalha estavam satisfeitos com sua classificação atual e, portanto, seu interesse e palavras estavam abaixo da atenção de Yonvou. Sendo assim, ele voltou seus olhos para as batalhas no palco para avaliar a situação. Você tem tempo para desviar o olhar, não é? Eu era tão chato. Lamento se for esse o caso. Foi uma cena estranha. Parecia que um jogador e uma mulher estavam lutando contra o resto dos 50 jogadores. Atrás, a mulher estava de pé com os braços cruzados, e o homem estava usando apenas sua aura para esmagar os jogadores à sua frente, como se a estivesse protegendo-a. Monstro! Mas que raios? Como ele pode ser um jogador no tutorial? Não faz sentido. Mesmo que os dois jogadores estivessem em desvantagem numérica, seus oponentes mal conseguiam enfrentar a aura que rugia como um tufão. Eles cerraram os dentes e ganharam força na parte inferior do corpo, tentando desesperadamente não cair. O homem os achou ridículos e caiu na gargalhada. Sua risada era tão alta que parecia ressoar por todo o palco. Seu cabelo era violeta e seus olhos tinham um brilho dourado. Seus dentes caninos projetavam-se ligeiramente para fora do lábio superior e ele tinha um físico muito robusto, com mais de 2 metros de altura. Suas roupas também eram bem comuns. Os jogadores frequentemente usavam armaduras como proteção, mas o homem usava antigas vestes marciais de aparência desconfortável. No entanto, a coisa mais notável sobre sua aparência era o chifre em sua têmpora direita, o que tornava evidente que ele era membro da tribo de um chifre. Entre as várias raças demi-humanas presentes na torre, essa raça era considerada a encarnação das próprias artes marciais. De acordo com tal informação, o homem já havia enviado todo o palco a cambalear apenas por liberar sua aura.
Yonvou sabia quem ele era. Punch. O jogador que havia conquistado o segundo lugar no ranking do tutorial, a parede, que Khan e Doyle haviam tentado tanto ultrapassar. Punch deu um passo à frente. Continua no próximo vídeo.